Saúde, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos e a todas. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo número 6, versículos de 1 em diante. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Que nessa noite, como os serafins cantavam, nessa visão que o profeta Isaías teve, também nós possamos confessar que Deus é santo, 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 e toda a terra está cheia de sua glória. Então que nessa noite nós realmente possamos fazer um momento de adoração a Deus, reconhecendo a grandiosidade, o amor e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, que somos totalmente dependentes delas. Sem elas não estaríamos vivos. Amém? Façamos uma oração nesse momento de adoração a Deus, agradecendo por mais esse culto que estamos mais uma vez reunidos. Pai Santo, nós queremos engrandecer o Teu nome, ó Pai. Queremos professar com as nossas vozes que somos totalmente dependentes de Ti. Amém. E só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso Deus. E a terra está cheia, Senhor Deus, da Tua glória, está cheia da Tua presença, e todas as coisas boas que acontecem em nossa vida, todos os livramentos que o Senhor nos concede, todas as bênçãos que o Senhor nos concede, é por Teu infinito amor. É porque o Senhor nos ama, mesmo nós muitas vezes não sendo merecedores deste amor. Mas pela Tua graça o Senhor nos concede a misericórdia e o Teu amor que são sem medida, Senhor Deus. E por isso, como os serafins diziam na visão de Isaías, nós queremos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia de Sua glória, Senhor Deus. Nós Te agradecemos e queremos entregar este culto a Ti, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Cantemos o hino do nosso cenário de número 111, Louvor e Glória, como cântico de adoração. Nós louvamos a Deus.
fazer-nos sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos. Amém. Ainda no livro de Isaías, capítulo 6, na sequência aí daí a gente leu até o versículo 3, perdão, e vamos ler na sequência, os versículos 4 e 5. As bases do limiar se moveram, à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O profeta Isaías ali, ele reconhece que ele é um homem pecador, e ele até diz, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e habito no meio de pessoas de impuros lábios. Reconhecendo a sua condição de pecador. Então, nesse momento, nós também, reconhecendo a nossa condição como pecadores que somos, possamos fazer esse momento de confissão. Primeiramente, uma oração silenciosa, pessoal, e depois faremos a oração comunitária. Oremos. Pai de misericórdia, nós queremos, Deus, reconhecer que temos lábios impuros, temos muitas vezes sido pessoas impuras, porque reconhecemos-nos pecadores, ó Deus. E te pedimos, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa-nos porque muitas vezes, como Paulo falou, o bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal que não queremos, esse fazemos, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Queremos nessa noite reconhecer a nossa condição de pecadores e te pedir e clamar a Ti a Tua misericórdia, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Ainda no livro de Isaías, logo na sequência, versículos 6 e 7, o profeta fala assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, com certeza, simbolicamente, logicamente falando, um anjo vem sobre as nossas vidas como uma tenaz, toca as brasas em nossos lábios
e o nosso pecado é tirado, o nosso pecado é perdoado. Amém? Então, nessa certeza, nessa alegria, vamos cantar mais um cântico para então termos a palavra de Deus para as nossas vidas. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida em poder, ministrando sua graça em amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida em poder, ministrando sua graça em amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Amém. Pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aí, junto com você, com a tua família. E por isso nós louvamos ao Senhor. E nesse momento vamos oferecer ao nosso Deus este culto em sacrifício, em serviço ao nosso Deus, trabalhando para o nosso Deus. Então, nesse momento, eu quero te convidar a se colocar diante de Deus, como você está. Abrindo teu coração, abrindo agora, diante de Deus, clamando a Ele, a presença poderosa do Espírito Santo na tua vida. Há mistérios que Deus quer revelar ao nosso coração. Conta a Ele aquilo que você está precisando nesta noite. E Ele já tem a resposta. Ele já tem a cura. Ele já tem essa porta aberta. Basta você crer, tomar posse, que o Senhor cumprirá em você a sua palavra.
Obrigado, Senhor Deus, porque nesse momento estamos na Tua presença clamando, Senhor, que o Senhor esteja, através do Teu Espírito Santo, agindo poderosamente na Tua igreja. Porque o Senhor mesmo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então nós tomamos posse desta palavra, Senhor, e em o nome do Senhor Jesus nós cremos que o Senhor nos coloca para estarmos verdadeiramente, Senhor, quebrando as portas do inferno. E de lá do inferno, restaurando vidas, pessoas, famílias, restaurando, Senhor, das garras do diabo e transportando-os, ó Deus, para o império da Tua luz. Então, Senhor Deus, que tão somente seja o nosso desejo e o nosso propósito sermos, ó Deus, conectados, ligados à videira, para que possamos, Senhor Deus, estar também colhendo os frutos dessa videira, que é o próprio Jesus Cristo. Fala, Senhor Deus, ao nosso coração, dirige-nos. Nós clamamos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convido você para que abra a sua Bíblia em Jeremias, capítulo número 29. Jeremias, capítulo de número 29. Nós vamos ler a partir do versículo número 3. Jeremias 29, a partir do versículo de número 3. Até o versículo número 14, diz assim a palavra de Deus, Jeremias 29, 3 a 14. A carta foi mandada por intermédio de Elana, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, aos quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerais filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz na cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tomando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei.
Buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar, trazei-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Amém. No domingo passado, Deus nos deu uma palavra, nós compartilhamos com a igreja. E a palavra foi quando Jesus, com seus discípulos, que já estavam cansados, porque aquele dia tinha sido bastante difícil para eles, também para Jesus. E aí então Jesus os convida para sair e ir num lugar deserto para descansarem, mas quando chegaram lá, havia uma grande multidão. E aí então Jesus, vendo aquela grande multidão, diz a palavra de Deus, que vendo as multidões, Jesus se compadeceu deles, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensiná-los. O outro texto correlato diz que, vendo Jesus as multidões, moveu-se de íntima compaixão para com eles e passou a ensiná-los e a curá-los e a abençoá-los. E nós perguntamos no domingo passado o que é que você tem visto. Também fomos a Jeremias, quando Jeremias, em tanta coisa que todo mundo via, ele vê o Senhor agindo. E Deus disse, viste bem. E eu quero ainda continuar nessa mesma visão, nessa mesma direção, porque dependendo daquilo que nós vemos, é aquilo que nós temos. E às vezes nós não devemos reclamar de Deus, nós precisamos reclamar de nós mesmos. Se nós temos aquilo que vemos, e se vemos de forma errada, nós temos as coisas erradas. E aí nós lembramos lá do que aconteceu com Abraão, quando ele sai, aí então o seu sobrinho Ló e ficou muito, muito rico, os dois ficaram ricos, porque os dois estavam debaixo da bênção de Deus, mas aí houve briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, e Abraão chega e diz, vai, faz o seguinte, veja o que você quer, escolhe a terra que você quer, o lado que você quer, e aí o que você deixar para mim, eu aceito. E aí eles dividiram, e Ló pegou o melhor lugar, e foi armando as suas tendas, e Abraão ficou com o pior lugar. Eu creio que ele estava com a cabeça baixa, como que pensando, olha, por que eu pedi e mandei o meu sobrinho escolher? Ele escolheu o melhor, eu fiquei com o restante, mas o restante não tem água, o restante não tem pasto. Talvez tinha tanta coisa ruim que ele agora então estava preocupado, aí então Deus chega para ele e diz, Abraão, ergue os teus olhos e contempla. E aí então ele levanta e Deus diz, onde os teus olhos alcançarem, eu estou dando a você por herança. Veja que coisa linda. Não era só aquele pedacinho que ele havia, até certo ponto, né, para ele, para a visão humana, perdido para Ló, porque era o melhor lugar. Mas Deus mostrou para ele que o melhor lugar era onde a visão dele, as vistas dele, alcançasse no projeto de Deus. Deus não estava mostrando apenas aquele quadrado, mas ele estava mostrando algo tremendo, glorioso e maravilhoso. Porque quando Deus chama Abraão e ele sai, diz a palavra de Deus que ele saiu sem saber para onde ia. Mas ele sabia que com ele estava o arquiteto e o construtor da terra
prometida. Que coisa linda, amados. Que coisa linda nós percebemos isso. Que quando nós realmente estamos na visão de Deus, quando nós percebemos por que é que nós nascemos, quando nós percebemos que a nossa felicidade, ela não está nas coisas, mas está em Deus. Logo, se nós não estamos no projeto de Deus, nós nunca vamos ser felizes. E aí, voltando ao texto, há situações difíceis, e uma delas é esta que Jeremias, ele relata. Jeremias, ele profetizou diante de alguns reinados, de alguns reis. Os reis mudaram, mas o profeta continuou com a sua visão, o profeta continuou com a palavra de Deus, o profeta continuou na esperança. Só que, em contrapartida, lá na Babilônia, havia um grande problema, porque o rei, ele pagava para que alguns profetas ali começassem a profetizar coisas boas dele. E esses profetas realmente começaram a profetizar, e o povo, muitos deles começaram a acreditar, porque eles diziam assim: olha, nós vamos passar por isso tranquilos, não vai ter problema nenhum, olha, nós já estamos saindo desse problema. Só que essa falsa esperança que era dada para o povo fazia com que eles vivessem no contexto em que eles estavam cativos lá na Babilônia. Mas o problema era que quando se profetizava coisas boas para que eles realmente fossem iludidos, esta ilusão que eles tinham nas promessas mentirosas fazia com que eles perdessem o foco do projeto que Deus tinha para cada um deles, para cada uma das pessoas que ali estavam. Talvez você pergunte: como assim, pastor? E é justamente isso que a palavra de Deus diz. A carta que veio, profecia de Jeremias para o povo, e que foi lido para o povo, era algo tremendo. Primeiro que ele não estava dizendo que as coisas seriam fáceis, ele não estava dizendo que as coisas seriam tão rápidas quanto os outros profetas estavam profetizando com mentira, mas ele dizia que ainda demoraria 70 anos para que Deus estivesse intervindo lá na Babilônia para libertar o seu povo. Aparentemente parece que essa profecia era um balde de água gelada, nem fria, para aqueles que eram o povo de Deus, que haviam entrado na terra prometida. E lá na terra prometida eles se corromperam com os deuses da terra, com a adoração dos deuses da terra, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e aí então veio Nabucodonosor e os levou. E é importante que teve algumas levas, não foi só uma leva que foi, mas houve 3 levas, e aqui diz 2. E esse povo estava ali por quê? Porque quando eles foram entrar na terra, Deus falou claramente com eles que a terra que eles estavam entrando, Deus estava abençoando, e mandou que 2 grupos subissem em 2 montes, o Monte Ebal e o Monte Gerazim. E no Monte Ebal foi proferido as bênçãos, e no Monte Gerazim foi proferido as maldições, e Deus diz àquele povo, no capítulo de número 30 de Deuteronômio, ele diz: eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida para que viva você e os seus filhos, servindo ao Senhor, andando nos seus caminhos e fazendo aquilo que Deus tem projetado para vocês. Mas se vocês se desviarem,
as coisas vão se modificar. E aí, então, vocês serão cativos. E eles não ficaram com a primeira parte, e agora eles estavam passando por um momento de maldição, não que fosse uma maldição que Deus tivesse proposto de amaldiçoá-los, não, mas eles fizeram por merecer aquela maldição que já estava colocada nos montes, no monte Ebal, que era a bênção, e o monte Gerazim, o monte da maldição. Nós não vamos entrar na questão de maldição, mas se a Bíblia diz que haviam 2 montes, um de maldição e um de bênção, é porque tem. Depende de você. Depende da tua visão e depende daquilo que você abraça. Só que é importante nós entendermos que a Bíblia diz que o Senhor, ainda que na sua ira, Ele lembra-se de misericórdia, porque o nosso Deus, a misericórdia dele dura para sempre. É aquilo que o próprio Jeremias lá, em Lamentações, ele diz, lá no capítulo número 3, 21 a 23, ele diz, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e o Senhor estava mostrando àquele povo que as suas misericórdias estavam se renovando, ainda que demorasse 70 anos. Talvez fosse mais fácil acreditar naquilo que os profetas contratados para dizer coisas boas fosse melhor. Mas, amados, muitas vezes nós escolhemos aquilo que é melhor para os nossos ouvidos, que é melhor para a nossa carne, ao invés de entendermos aquilo que é melhor para a nossa alma, para o nosso coração e para a vida eterna. E nesse momento de pandemia, é muito claro isso. E o que eu tenho buscado a Deus e clamado a Deus é que Deus sinalize o que é que Ele quer da igreja neste momento que nós estamos passando. E ontem nós fomos, de um certo modo, impactados com uma notícia muito triste. Eu e a Zélia ficamos meio fora do ar. À noite, recebemos um telefonema, nós tínhamos a minha tia, a tia Alice, estava com suspeita do Covid-19, estava entubada e quando foi à noite, nós recebemos o telefonema que ela havia falecido. Detalhe, nós não podíamos sair daqui para ir para lá, porque primeiro nós somos um grupo de risco e não adiantava ir, porque não haveria o funeral. O pior não é isso, o pior é que nós ficamos a noite ali e recebemos mais um telefonema. E o telefonema era o seguinte: quem quiser acompanhar o cortejo, esteja em frente à casa deles, com seus carros, às 1h30, porque às 2h o corpo vai sair do hospital, vai passar em frente à casa e vai ser feito o sepultamento às 2h E as pessoas só vão poder entrar nos carros, não vão poder sair dos carros. E até conseguir autorização para entrar com os carros no cemitério, porque até isso não havia sido colocado. E aquilo chocou muito. A Zélia nem conseguiu dormir. Por quê? Pensando no sofrimento da família, pensando que situação que nós estamos vivendo. E até eu comentei, parece um filme de terror, parece alguma coisa macabra. E aí, por mais que você tenha fé, você cai diante dessas situações. Primeiro que a família não pôde acompanhar. E agora um grande problema, porque é ou não é o Covid-19? E as pessoas que tiveram contato com ela, e agora como é que fica toda a família? E aí vem uma pergunta:
algumas pessoas dizendo, pastor, mas o que é que está acontecendo? E aí você vê os profetas, como a Bíblia diz aqui. Ele diz aqui, versículo número 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem dos vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Está entendendo? O que nós temos ouvido de barbaridades em nome do Senhor nesses últimos dias. E não apenas isto, quanta discussão, quanta briga. E os dados estão aí, que nessa pandemia nunca houve tanto suicídio de idosos. Os idosos estão cometendo suicídio. Isso no Japão, se fosse o Japão, tudo bem, mas no Brasil. E as pessoas hoje estão perplexas. E quando você passa por um momento difícil como este, não tem como você não pensar no seu filho, não pensar no seu pai, não pensar no seu tio, nos seus avós, na sua família. E não apenas isso. O medo entra nas pessoas, tipo, o próximo vai ser eu. E aí, então, a pergunta que nós precisamos fazer e responder é: o que é que nós temos visto? O que é que nós temos visto? Como igreja de Cristo, como povo de Deus neste momento. E vem uma outra questão. Não, mas agora a igreja pode abrir. E a igreja está se abrindo. Lógico, com aquela preocupação, né, de espaço, álcool gel, máscaras. Mas aí também vem a pergunta: é hora da igreja abrir? Como assim, pastor? O senhor é contra abrir a igreja? De maneira nenhuma. Se tem alguém que está com uma vontade que abra a igreja, sou eu. Mas uma coisa que nós queremos entender: será que está na hora da igreja abrir? Será que está na hora de passar essa pandemia? E aí eu faço uma outra pergunta: será que a igreja já entendeu o projeto de Deus? Por que ela está passando por isso? Por que o mundo está passando por isso? E qual é a palavra profética que Deus tem para a igreja nesse contexto? Vou falar de novo. Qual é a palavra profética que Deus tem para a igreja neste contexto? E eu quero dizer uma coisa: se a igreja voltar do jeito que ela estava antes da pandemia, meu amado, não adiantou nada esse momento. E aí eu quero que você entenda o contexto de Jeremias, porque é que Deus falou para Jeremias: olha, pode dizer para esse povo que não é tão fácil quanto eles estão pensando. Eles ainda vão ficar 70 anos exilados. Sabe o que Deus estava dizendo? Eles vão ficar 70 anos exilados para que eles possam entender quem é o teu Deus, refletir nos seus erros e se abrirem para que Deus possa fazer algo de novo, diferente, para fazer diferente depois da crise. Amados, quando a palavra de Jeremias vem, ele vem primeiro dizendo de que há pessoas que estão falando coisas que Deus não mandou que falasse. Segundo, há uma palavra de Deus que se cumpre na igreja. E algumas pessoas dizem: pastor, mas isso é o fim do mundo. Gente, todo dia é o fim do mundo. Para minha tia, ontem foi o fim do mundo. Não que eu seja contra o arrebatamento.
sei do arrebatamento. A igreja tem que estar preparada para o arrebatamento. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando perguntaram para Jesus quando seria aquilo, ele disse que isto estava reservado exclusivamente para o Pai. Ou seja, olha, aí você vai ter que perguntar para o Pai, porque o Pai deixou isso exclusivo para ele, nem para Jesus. Está entendendo? Sabe por quê, meu amado? Porque Jesus veio a esse mundo não para preparar o povo para o fim do mundo, mas ele veio preparar o povo para conquistar a terra, para falar de Deus, para demonstrar a paz, para viver o amor e para que as pessoas pudessem ver, para que as pessoas pudessem ver nele, Jesus, a resposta para todas as questões e situações que envolvem a humanidade, que é o pecado. Quando nós olhamos aqui a escravidão, ele diz, olha, são 70 anos. Nós também passamos por momentos de escravidão nesse mundo. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo é o diabo. Ele diz que o Deus desse século, inclusive, cega os olhos das pessoas para que não aceitem, não creiam no Evangelho. Mas nós vivemos, sim, numa escravidão do pecado. Mas a palavra de Deus diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer a obra, toda a obra do diabo, para nos dar a vitória sobre o pecado. Então nós precisamos entender este momento significativo da história. Primeiro, louve a Deus, e eu louvo a Deus, porque eu estou participando de um momento significativo da história. Foi lido aqui, no tempo da morte do rei Uzias, Jeremias viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Meu amado, eu quero que você entenda isso num tempo de pandemia, onde tantos países ricos como países pobres estão sendo assolados por essa pandemia. Será que não é um momento significativo para nós, como Isaías disse e foi lido aqui? Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O desafio nosso é esse, é ver o Senhor. E se você não viu o Senhor ainda, ficando lá na sua casa, junto com a sua esposa, junto com o seu esposo, eu e a Zélia, nós dois juntos lá, se nós não conseguimos ver o Senhor, quando é que nós vamos ver o Senhor? Amados, nós estamos sendo confinados justamente porque agora nós não podemos reclamar. Olha, eu não tenho tempo para oração. Olha, eu não tenho tempo para a leitura da Bíblia. Olha, eu não tenho tempo de estar esperando de Deus o que Ele quer falar comigo. Eu não posso dizer nada disso, porque o que eu tenho mais hoje é tempo. Mas a pergunta é essa, o que eu estou fazendo com esse tempo? Será que eu tenho demonstrado carinho, amor, compreensão com a minha esposa? E vice-versa? Será que nesse momento de pandemia eu não estou amando mais a minha esposa e ela amando mais a mim e nós não estamos melhores do que antes da pandemia? Ah, amados, o projeto de Deus é tremendo. Então, nós precisamos ter esta visão, como está escrito aqui, quando vem Jeremias e diz àquele povo que eles precisavam ver que Deus tinha um projeto para eles, no meio da crise. E eles tinham 70 anos para desenvolver o projeto deles no meio da crise. Eu vou dizer de novo.
O que Deus estava dizendo a este povo, nesta palavra que estamos lendo, que quando eles olhassem para os 70 anos, eles não ficassem com medo de tanto tempo, mas que eles entendessem que eles teriam 70 anos para um projeto tremendo de Deus no meio da crise. Ah, meu amado, meu coração realmente tem essa preocupação. Eu tenho colocado diante de Deus, Deus, qual é o teu projeto para a igreja que o Senhor me colocou nesse início de ano, no meio dessa crise? Senhor, me dá a condição, eu sei que eu não tenho tanto tempo assim, mas eu quero, meu amado, entender o projeto de Deus no meio da crise. Primeiro, nós precisamos entender que estamos em crise. Nós não podemos dizer, mas não é nada, porque muita gente que falou que era uma gripezinha morreu de gripe, né? E aí colocaram lá no atestado de óbito Covid-19. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós estamos passando por uma crise. Só que a pergunta é essa, o que vamos fazer no meio da crise? E aí vem a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra que vem por Jeremias a esta igreja do cativeiro babilônico. Diz: e dai a vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuir. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, vocês ficam olhando para essas promessas miraculosas, mentirosas, e vocês esqueceram de viver. É isso mesmo. Sabe por que muita gente está cometendo suicídio? Porque eles estão olhando de uma forma que eles não veem o projeto que Deus está nos dando para crescermos no meio da crise. O que Deus está dizendo aqui a este povo, olha, vocês pararam. Vocês só estão olhando para a crise, e a crise está definhando vocês. A crise está obscurecendo a visão de vocês. E vocês estão olhando para baixo. Já estão se entregando. Mas não é isso que eu tenho para vocês. Uma vez que vocês estão no cativeiro, eu quero que vocês mostrem a força de Deus no meio do cativeiro. Pensa nisso. Nunca se precisou tanto de pessoas hoje que tenham uma palavra de Deus no meio deste cativeiro. Nunca se precisou tanto de pessoas ouvirem falar de paz, mas não ouvirem apenas falar de paz, mas sentirem a paz nas pessoas. Falar de paz pode-se até mentir a respeito de paz, como está escrito aqui. Falam de paz, mas não sou eu que estou falando. Mas quando as pessoas vivem a paz, não tem discussão. Amados, contra testemunho não tem argumentos. E é justamente isso que a palavra de Deus vem para esse povo. E aí nós começamos a entender mais ainda. Vocês se lembram daquela menina que foi levada lá no Novo Testamento, que foi levada cativa e estava trabalhando na casa de Naamã, o leproso? Ela olha para a sua senhora e fala, que pena que o meu senhor ele é leproso. Se ele estivesse em Samaria, lá tem um homem de Deus que ia curar ele. Ele está assim, porque ele não conhece. Aquela mulher contou para o marido contou para o rei mandou que ele fosse lá. E realmente ele foi curado. Porque o profeta tinha uma palavra de cura para ele. Mas aquela menina estava na casa de Naamã, que havia tirado ela do povo dela. E ela estava como escrava lá na casa de Naamã. Só que era o momento dela dizer para a casa de Naamã, que não conhecia o Senhor, que não conhecia esse Deus poderoso, ele diz, você está assim porque você quer.
Meu Senhor está assim porque Ele quer, porque se Ele vai lá, lá existe cura. E aconteceu. Lembram, lá mesmo no contexto babilônico, daqueles jovens, 4 jovens que foram para lá? Lembram-se? Eles foram lá, mas lá eles testemunharam o seu Deus. Foram jogados, sim, lá na fornalha de fogo. Só que o Senhor estava com ele dentro da fornalha de fogo. Meu amado, o Senhor está conosco no meio do exílio. Lembra de José, lá no Egito? Ele foi vendido como escravo. Só que lá, como escravo, lá na casa de Potifar, a casa de Potifar prosperava. Por quê? Não, porque tinha ali uma pessoa que era muito inteligente, ele havia feito várias faculdades. Não, meu amado. Ali estava no meio daquela casa de Potifar um homem de Deus que abençoava aquela casa. E quando ele não quis se curvar aos caprichos da mulher dele, da mulher de Potifar, ele foi jogado na masmorra. E sabe o que aconteceu? Deram a chave da cadeia, da masmorra para ele. E nunca foi tão boa a vida dentro da cadeia, desde o dia que ele entrou lá. Porque na cadeia, lá onde ele estava preso, não havia doentes. Por quê? Porque Deus curava os doentes. Não havia rebelião. Sabe por quê? Porque ele estava ali por 10 anos. Ele estava ali falando de Deus, falando do amor de Deus e interpretando sonhos. Ah, meu amado, independente disso, lembra do apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo, por onde ele passou, ele fez discípulos. Lá no meio daquela viagem que o navio naufragou, foi até a ilha de Malta, e quando chegou lá na ilha de Malta, uma serpente mordeu, ele colocou no fogo, e aí todo mundo ficou dizendo, nossa, nunca eu vi uma pessoa que tivesse sido mordido por uma serpente dessa e vivesse. Aí falaram, não, esse homem não é qualquer um, não. Para não morrer, ele não é qualquer um. Aí chegaram e levaram ele, porque tinha alguém lá, naquela ilha, que estava doente, estava desenganado. Levaram lá e ele orou por aquele, e ele foi curado, aquele chefe daquela tribo foi curado. Sabe o que aconteceu? Fez uma fila enorme, porque todos da ilha queriam serem curados pelo Deus de Paulo. Ele foi para Roma, foi preso, só que ele conquistou e conseguiu ter lá dentro da prisão, aqueles soldados da guarda pretoriana aceitaram Jesus e ele conseguiu fundar uma igreja dentro lá da prisão da guarda pretoriana. Aí ele foi lá para a casa de César, ele fez uma igreja lá na casa de César. Tanto é que ele escreve os da casa de César que saúda. Olha que coisa linda. Meu amado, mesmo preso. Mas ele entendia que antes de ele ser preso pela circunstância, ele era preso pelo Senhor, pelo amor do Senhor. E por onde ele passasse, onde ele estivesse, ele sabia que havia um trabalho para realizar. Ah, queridos, eu entendo que há um trabalho urgentíssimo para nós realizarmos. Muito. E aí nós entendemos o que a palavra de Deus diz. Quando a palavra de Deus veio e diz a eles, versículo 20, vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do exílio, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. E aí ele vai falando. E ele diz aqui, eu pulei, versículo 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar
a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregai-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, por onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei ao exílio. Amados, o que o Senhor está dizendo era o seguinte: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de vida e não de morte. Pensamento de paz, para vos dar a recompensa. E Deus diz: eu vou mudar a tua sorte. Algumas pessoas falam: pastor, mas sorte existe? Eu não acredito em sorte. Eu acredito. É bíblico. Quando ele diz aqui mudar a sorte, ele não está dizendo ganhar no bolão, não é ganhar na loteria. Todo mundo sabe que a igreja metodista ela é tenazmente contra todo e qualquer jogo de azar. Onde um tem que ganhar para os outros perderem é jogo de azar, e nós somos contra. E já disse na igreja, se alguém chegar: pastor, eu ganhei uma bolada na loteria, eu queria dar o dízimo. Eu falo: fica para você, que a igreja não aceita. Enquanto eu for pastor, a igreja não aceita esse dinheiro. Por quê? Ela é contra jogos de azar. Está entendendo? Mas eu não sou contra a sorte, porque era assim. Sabe como que fazia? Quando morria alguém da família, iam dividir a terra. Como que era feito? Era lançado sorte. Como que lançava sorte? Pegava, dividia em partes, parte 1, 2, 3, 4, 5. Não importa onde era dividido tudo igual. Ah, tinha um lugar lá que tinha água, tinha um lugar lá que tinha pedra. Só que daí eles colocavam em um recipiente, cada um ia lá e ia tirar a sua sorte. Era lançado a sorte. De repente ele pegava aquela sorte e falava: o meu lugar é o pior. Está entendendo? Quando falava: a minha sorte caiu no melhor lugar, é isso. Quando ele diz: vou mudar a sua sorte, que Deus estava dizendo: olha, creia que eu sou aquele que está agindo para mudar aquilo que você tem até então. Só que você tem que primeiro entender que eu é que sei que pensamento tenho ao vosso respeito. Pensamento de vida e não de morte. E pensamento de paz. Sabe por que as pessoas cometem o suicídio? N fatos, mas um é que ela acha que aquilo que ela está fazendo é a melhor e a única solução para deixar e sair desta zona de conflito. Mas isso está na sua mente e vai tomando conta da sua alma até o ponto que ela comete o suicídio. Sabe por quê? Porque ela não entendeu ainda o que Deus está dizendo nesse texto. Porque se ela entendesse, ouvisse a voz do Senhor dizendo: eu é que sei o que eu penso ao vosso respeito. Aí eu pergunto a você: o que é que você tem pensado ao teu respeito? Talvez você tenha pensado: ah, pastor, eu vou morrer. Que pena. Você está pensando nisso. Ah, pastor, eu estou com uma enfermidade, eu acho que eu não passo, pastor, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer químio, eu vou ter que... Meu amado, que pena. Hoje, conversando com uma pessoa de um outro lugar que ligou para mim, não é de Itapeva, eu disse a ela: minha preocupação hoje é uma só. É dizer: Senhor, se o Senhor me permitir passar por esse momento de pandemia, Senhor, eu não posso deixar a oportunidade passar de te servir muito melhor do que até agora eu te servi. Porque
Só o fato de eu passar por esse momento é porque o Senhor está dizendo, olha, você passou porque eu quero te usar. Entenda isso, Deus vai te tirar de tudo isso. Mas Ele não vai te tirar para que você continue o mesmo. Não, meu amado, Ele vai mudar a tua sorte. Porque se não for para mudar a tua sorte, meu amado, não valeu nada. Deus fechou as igrejas justamente para isso, para que as pessoas comecem a pensar, Senhor, muda a minha sorte. Eu não quero voltar para a igreja, eu quero voltar para Jesus. Porque se você voltar para a igreja, templo, vai continuar tudo na mesma. Você entende? Não vai mudar o teu filho, não vai mudar o teu marido, não vai mudar a tua esposa, não vai mudar a sua finança, sabe por quê? Porque apenas abriu a porta da igreja. Ah, mas se você entender que é o Senhor, Ele é que sabe que pensamento tem ao teu respeito, e é pensamento de paz, pensamento de vida, entenda isso. Só que para que você tenha isso, a Bíblia diz isso aqui também. Ele diz que era para que esse povo começasse a fazer uma coisa. Está aqui. Quando ele diz edificar casas, tal, aí ele diz no versículo número 7. Procurai a paz na cidade para onde vos desterrei. A cidade que eles estavam desterrados era Babilônia. Então ele diz, vocês estão na cidade aí? Então faz o seguinte, começa a procurar a paz nessa cidade. Será que eles estavam procurando a paz? Não, amados, eles estavam com o coração cheio de ódio. Eles não podiam pensar em Nabucodonosor, que rangiam os dentes e falavam em impropérios. Quando iam fazer alguma coisa, você acha que eles iam fazer com alegria? Nada disso, eles iam fazendo com o coração cheio de ódio. Porque diziam, não era aqui para nós estarmos aqui, era para nós estarmos lá. Isso fazia com que eles perdessem o foco. Eles precisavam prosperar ali. Como ele diz, vocês têm que prosperar aqui, vocês não podem diminuir aqui. Meu amado, a pandemia não é para você diminuir, é para você aumentar. Na pandemia você tem que ter mais fé, você tem que procurar a paz, você tem procurado a paz. Infelizmente eu tenho visto pessoas na igreja procurando briga nas redes sociais. Tomando partido. Misericórdia! No meio da pandemia está procurando o quê? Briga. Ódio. Olha o que o Senhor diz aqui, procurai a paz na cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis paz. Olha o que ele diz aqui. Orem pela cidade que vocês estão, que foram desterrados. Orem pela paz, porque se tiver paz na cidade, vocês estão aí, vocês vão ter paz. Meu amado, nós é que provocamos. Se você semeia ódio, você recebe ódio. Se você semeia paz, você tem paz. E o que é que você tem semeado, meu amado? A palavra de Deus vem enfática para esse povo que estava lá na Babilônia. E ele diz, por quê? Porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Meu amado, é um momento de nós, nesse momento de pandemia, começarmos a orar pela paz do nosso Brasil. Quantas vezes você tirou, não vou dizer muito não,
10 minutos. 10 minutos. Para ir num cantinho lá da sua casa. Se ajoelhar lá e dizer, Senhor, coloca a paz entre os governantes. Senhor, coloca a paz dentro dos hospitais. Senhor, coloca a paz dentro do meu lar. Senhor, eu estou vendo que o Senhor tem um projeto, e esse projeto é tremendo. E o Senhor quer que nós estejamos crescendo no meio da crise, mas dá-nos a paz. Hoje, o que mais está faltando, meu amado, é a paz. Mas como é que nós vamos ter paz se nós não oramos pela paz, se nós não buscamos a paz? Lembro de Jesus? Jesus chama os seus discípulos e lá em Lucas 10, e manda que eles fossem por todos os lugares, e eles dizem, não levei bolsa, não levei alforje, não levei nada. Não leveis nada. E onde vocês forem, vocês terão comida, vocês terão abrigo, porque digno é o trabalhador do seu salário. Mas ele diz assim, quando vocês chegarem numa cidade, chegarem numa casa, vocês vão dizer, a paz seja sobre esta casa. E aí Jesus continua dizendo, se houver ali um filho da paz, a paz será derramada naquela casa. Olha bem, meu amado. Jesus dizendo, você vai chegar e vai dizer, olha, paz seja sobre esta casa. E de imediato você vai perceber se ali tem filho da paz. Porque se tiver o filho da paz, a paz vai ser derramada sobre aquela casa. Você está entendendo? Quando você ora pela paz, a paz é derramada sobre a tua casa. A paz é derramada sobre os seus parentes. A paz é derramada sobre os teus amigos. E você começa a ver, conforme Deus quer que você veja, as oportunidades. Ah, quantas oportunidades. Quantas oportunidades de pegar um telefone e ligar para alguém e dizer, olha, estou ligando para vocês, para dizer uma coisinha só, você pode me ouvir? O que é? Olha, estou orando por você para que Deus coloque paz no seu coração. Você já fez isso? Não é para você ligar para ele ou para ela e dizer, nossa, você viu como que estão as coisas? Aqui está morrendo tanto, ela está morrendo tanto. Amado, isso aí a Globo faz. Você não precisa fazer. Mas se você pegar no telefone e falar, olha, eu estou orando por você para que Deus te dê paz. E eu quero compartilhar com você o que Deus está fazendo na minha vida. Deus está me dando uma paz muito grande. E essa paz eu quero compartilhar com você. Você está entendendo? Como é que você tem visto esse momento, meu amado? Eu tenho visto um momento maravilhoso de bênçãos. Maravilhoso de bênçãos. Eu só fico meio angustiado, porque eu queria falar com mais gente. Eu queria ter contato com mais gente. Mas muitas vezes as pessoas estão passando por dificuldades e nem ligam para o pastor. Sabia disso? A gente fica sabendo por terceiros. Pastor, o senhor sabe que fulano está passando por isso, está enfermo, está com isso, com aquilo. Eu falei, mas como assim? Não, mas você não precisa ter vergonha de ligar para o pastor, não, viu? Ah, pastor, eu não quero incomodar. Eu falo, puxa vida, pastor existe para quê? Hã? Amado, pastor existe para ser incomodado. Pastor não é escolha. Pastor é chamado. E algumas pessoas eu digo, eu vou ficar bravo se você estiver passando por um problema e não ligar para mim. Ah, eu fico bravo. Por quê, meu amado? Inclusive, né, algumas pessoas, uma pessoa, não vou dizer nome, mas falou, pastor, passamos 2 noites sem dormir. Eu falei, por que você não ligou para mim? Como assim, pastor? Meu amado, você pode ligar a hora que você quiser. 00:00, 1h, 3h da manhã. O pastor está à tua disposição. É oportunidade.
Mas o Senhor quer que você cresça nesse momento de crise, você precisa crescer. A sua família tem que ser edificada, porque Deus tem um projeto para você, para a sua família e para os seus filhos. Não perca essa visão. Não perca essa visão. E o próprio Jesus Cristo disse, o apóstolo Paulo também dizendo, tende bom ânimo quando passares por várias provações. Porque a prova da vossa fé, ela vai gerar paciência, esperança. Esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos vossos corações, pelo Espírito Santo que em vós habita. O amado Senhor quer derramar esta noite no teu coração a paz. Eu quero que você agora se abra para a paz do Senhor. E coloque diante dele o que está te roubando a paz. Talvez seja uma enfermidade que está te roubando a paz. Talvez seja a tua finança que está te roubando a paz. Meu amado, coloca diante de Deus e ele diz, eu vou mudar a tua sorte. Eu vou mudar a tua sorte. Eu acredito nisso, meu amado, eu creio nisso. O nosso Deus é aquele que muda a nossa sorte. Você sabe que eu estou em Itapeva, porque quando eu cheguei aqui, Deus disse, eu vou mudar a sorte dessa cidade. Eu vou mudar a sorte dessa igreja. E você, igreja, sabe, porque eu não escondi aquilo que Deus profetizou aqui nessa cidade. E Deus vai cumprir. Não por minha causa, não. Por causa da palavra dele. Porque ele diz, lá em Isaías 55, ele diz, porque a minha palavra não voltará vazia, mas prosperará naquilo pela qual eu a designei. Deus está levantando muita gente aqui. Deus está levantando pessoas estouradas financeiramente. Escreve isso e você vai testemunhar isso. Lares arrebentados, pessoas que achavam que não iam nunca mais se livrar do crack e de drogas. Ele mesmo não acreditava, nem a família acreditava. Mas Deus vai libertar. Porque é o momento da igreja. É o momento da igreja. Não é o momento da mídia. Estamos na mídia, claro. Mas não é o momento da mídia. O momento é da palavra de Deus e da igreja de Jesus Cristo. Você crê nisso? Nós vamos cantar um hino, e esse hino é bastante curtinho. Nós vamos cantar 3 vezes. Hino 154. Vamos cantar 3 vezes e eu quero que você tome posse. É muito fácil, talvez você até conheça como um corinho. Jesus me dá, paz que outrora não senti. Cada vez sou mais feliz, desde que o conheci. Oh, que paz Jesus me dá, paz que outrora não senti. Cada vez sou mais feliz, desde que o conheci. Oh, que paz Jesus
Amém, amado. No domingo passado, o texto lido foi: e vendo Jesus as multidões, se moveu de íntima compaixão para com eles e passou a ensinar-lhes e a curar e a abençoar. Ah, amado, hoje Jesus também está olhando para você e está se movendo de íntima compaixão para com você. Ah, com certeza Ele sabe aquilo que está tirando a tua paz. Sim. Algumas coisas que você já tem falado para Jesus, dizendo: Senhor, há tanto tempo que eu estou esperando e não acontece. Talvez falando: Senhor, eu estou lutando contigo por uma enfermidade que eu tenho, mas até agora não foi embora. Talvez dizendo: Senhor, aquele medo que eu ainda tenho, que tem me cercado, que tem me amarrado naquele medo. Ah, amados, questão financeira. Quantas vezes você disse: e agora, como é que eu vou fazer? Talvez até dizendo: Senhor, eu tenho orado, mas as coisas não têm mudado. Alguns até vão dizer: não, mas uma vez me deram uma palavra e essa palavra não se cumpriu. Cuidado, meu amado. No tempo de Jeremias também haviam palavras que não se cumpriam, porque não eram palavras dadas por Deus. Mas quando a palavra está registrada na Bíblia, meu amado, ela não voltará vazia. O que o Senhor está falando para você nesta noite, escreve isso. Ele está dizendo para você, olhando no teu olho, olhando no teu coração e olhando para essas dificuldades, Ele está dizendo para você agora: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito. Pensamentos de vida e não de morte. Esse pensamento de morte que você tem pensado nele não é Deus que está falando, é o diabo. Pensamentos de vida. Pensamentos de paz. Meu amado, o Senhor tem esta paz para você. O próprio Jesus Cristo disse aos seus discípulos: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dar ao mundo, não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Ah, amado, toma posse disso, toma posse. Essa palavra que veio para você, continua. Gera filhos. O Senhor está te dizendo. É bíblico. E é tremendo, amados. Se você vai acompanhar essa história desse povo, você vai ver coisa tremenda que aconteceu. Quando Ciro decretou a saída desse povo, aquele que também levou cativo o povo, agora Deus faz com que ele assine a soltura. E Deus o chama a Ciro, meu servo. Sabe por quê, meu amado? Quando Deus faz a obra, até o diabo é servo do Senhor. Até o diabo é servo do Senhor. Porque Deus diz a você: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Não é pensamento de morte não, meu amado, é pensamento de vida. E é pensamento de paz. Você toma posse. Onde você estiver, se você toma posse, diga amém. Mas abra a boca e fala: diga amém.
Eu quero orar com você. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. E agora, Senhor Deus, nós queremos estar debaixo desta palavra, Senhor. Debaixo. Então, ó Deus, agora me humilhando debaixo da tua palavra, Senhor. Para que eu fique bem baixo, para que os teus pés estejam sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Mas que o Senhor esteja sobre a minha vida para reinar. Faz-me teu servo. Mas reina em mim, Senhor, com a tua glória. Reina na tua igreja, Senhor, com o teu poder. Reina, Senhor Deus, com o teu projeto, com o teu propósito. E mesmo o Senhor disse, e vocês vão me invocar, e eu vou responder. Eu vou me deixar ser achado por vós. Meu amado, o que Deus diz aqui, eu vou me deixar ser achado por vós. É aquilo que você brinca ou brincava com alguém, uma criança, você é adulto, e aí então você brincava de paz com ele, e ficava atrás da porta, num lugar que ele pudesse encontrar, para ele ficar contente. Achei. Deus está falando isso para você. Deus está dizendo, olha, eu vou me mostrar para você, eu vou ficar bem fácil para você me encontrar. Ele diz, vocês vão me encontrar. Vocês vão me invocar. E eu vou responder. E eu vou mudar a sua sorte. Pai, agora, Pai. Estende as tuas mãos, ó Deus. Estende as tuas mãos agora de cura. Ó Senhor Deus, onde está doendo agora, Pai. Que cada um que tem uma dor, que tem uma questão para colocar diante de Ti agora, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor quer fazer uma cura agora, não é só uma, não. Mas agora, Senhor Deus, aquela mão maravilhosa vem chegando, Senhor Deus, agora neste corpo, ó Deus. Toca, toca, toca. Se há algum nódulo, Senhor Deus, agora remove, em nome de Jesus. Se há algum desgaste, Senhor Deus, vem agora, Senhor Deus, restaurando. Se há, Senhor Deus, uma falta de ar, ó Deus, assopra, Senhor, assopra com o teu ar em nome de Jesus. E agora, Senhor Deus, vem tocando, ó Deus, naqueles e naquelas que estão agora, Senhor Deus, em momento de luto, em momento de tristeza e em momento de desespero. Toca, Senhor. Toca, Senhor, e restaura. Restaura, Senhor Deus, a alegria da tua salvação. Em o nome do Senhor Jesus. E agora, Senhor Deus, dá-nos a tua bênção, a bênção apostólica. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a unção e a alegria do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu corpo, sobre a tua saúde, sobre as tuas finanças e sobre a igreja de Jesus Cristo. Permaneça conosco hoje e eternamente. Amém, amém, amém. Eu agradeço a todos e a todas que nos permitiram chegar até você para oferecermos este culto ao nosso Deus. Toma posse. No próximo domingo estaremos novamente aqui para este culto ao nosso Deus. Hoje nós temos, duas pessoas juntas aqui, O Éder e a Camila, Eles falaram assim, eu quero ver como é que são os bastidores. Então, estão aqui. Tá? Então, Deus os abençoe.